Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Esporte Coletivo. Tô aqui hoje para falar de alguns temas bem interessantes. Um deles, a derrota do Corinthians diante da Ferroviária pelo Campeonato Paulista. Quero falar um pouquinho como tá o Corinthians, né? Porque não tá muito simples ser corintiano nos dias de hoje, não. Quero falar também sobre uma possibilidade do Paulo Guerreiro fechar com o São Paulo. O Paulo Guerreiro ele teria despertado interesse em algum momento do time do São Paulo. São Paulo é verdade que ainda não tem um centroavante fixo, uma vez que o Pablo não tem dado certo e o Éder nele não parece ser um centroavante. E também quero falar sobre esse episódio horroroso do Marinho com o técnico do Santos, o Roland. E vamos falar um pouquinho sobre esse episódio aí, quero saber a opinião de vocês. Bom galera, só para começar o vídeo já vou pedir para que você deixe um like aí, se inscreva no canal. O like é para dar aquela baita engajada, o vídeo dar aquela encorpada. Se inscreva no canal, quem está vendo pela primeira vez, fique conosco aqui tem sempre um vídeo, um melhor que o outro, espero fazer valer a pena o trabalho para vocês, beleza? Bom, vamos começar falando aí sobre o Corinthians. Ele perdeu para a Ferroviária por 2-1, né? E o que espanta não é a derrota em si, os números do Corinthians nem vinham tão ruins, vinha de vitória e tal, mas é a perspectiva. A perspectiva de um amanhã melhor o Corinthians não tem visto e a situação do time é um pouco grave, né? Você tem um Luan ali, que é o maior salário do time, que o Wagner Mancini, se é que será o técnico do Corinthians para os próximos episódios, para o Campeonato Brasileiro, ele aparentemente não vai mesmo contar com o Luan. Então o Luan ele fica sendo uma peça carésima no Corinthians e um grande problema, uma vez que não consegue performar o que um dia performou lá no Grêmio, né? Nós vimos com o Renato Gaúcho, depois ele já estava na reserva do Renato Gaúcho e o Corinthians ele foi contratar um cara que não joga com o próprio Renato Gaúcho. Então não dá para entender, o risco foi grande. Na época todo mundo achava, pô, mas Luan vai dar certo, Luan é um baita jogador, vai repetir aquilo que fez em 2017 com o Grêmio e tal, mas na verdade não tem acontecido. O Corinthians ele acaba de deixar ele ir embora o Casares, o que pra mim era o melhor jogador daquele elenco do meio campo pra frente, perdendo apenas para Cássio e Fagner, e também pela história do que fizeram no Corinthians. Então Casares, ele pra mim é seu próximo ídolo do Corinthians. E aí ele foi embora para um Fluminense, uma coisa pra mim assim inexplicável pros padrões de Corinthians, né? Perdendo um jogador para um Fluminense que não vive dias bons em termos financeiros também. O Fluminense vive dias bons dentro de campo, mas financeiramente não. O Casares ele foi para lá para o Fluminense para jogar a Libertadores, claramente esse é o projeto. E o Corinthians não consegue se recuperar ali dessa crise financeira que está vivendo. E ainda tem a questão da dívida do estádio, naming rights com valor absolutamente pequeno, e cada dia que passa a crise financeira aperta ali e o corintiano vai ter que ter paciência agora para jogar com nomes assim como Garaus, Léo Natel, né, o Mosquito, o Joia quase semi-aposentado junto com o Fábio Santos. É complicado de ver o time do Corinthians dessa forma, então difícil a situação do torcedor corintiano. Gente, pegando aqui agora já o barco saindo dentro do mar e indo lá para Santos. Que coisa feia, hein, Marinho? Que coisa horrorosa o que você fez. O Marinho, pelo menos, ele teve a decência. Não tô aqui pra julgar o Marinho, não. Nem quero julgar o Marinho, porque o Marinho pediu desculpa. Assim, por que eu tô falando do Marinho aqui hoje? Porque eu era fã do Marinho. Talvez ainda seja. Mas muito fã. Um fã que eu cheguei a cometer o sacrilégio de dizer assim um dia. Na época que ele jogava no Vitória da Bahia, ele jogava quase sozinho. Tinha o Chiesa lá que não performava, e o Marinho também não tocava pro Chiesa, o Chiesa deve adorar o Marinho. Mas o Marinho, eu sempre achei que ele, se tivesse um pouco mais de inteligência, seria um Messi com a bola nos pés. Porque era uma bola muito bem dominada, uma velocidade extrema, um chute muito preciso quando puxava para canhota, driblava muito fácil, fazia um futebol individual impressionante. Mas ele sempre teve aqueles problemas, como aquele famoso episódio no Cruzeiro, que ele tá suspenso, tomou um cartão bobo. Ô Marinho, você fica fora do próximo jogo. Ele é mesmo? Não sabia não. Que merda, sabe? Então o Marinho ele era um personagem folclórico, um personagem. Quando ele chega no Santos, ele deixa de ser um personagem, uma figura
jocosa, uma figura de piada, e passa a ser um craque, né? Passa a ser um cara que levou o Santos, mudou o patamar do Santos, colocou o Santos numa final de Libertadores. Não foi bem, o Santos perdeu, se ele vai bem, perigava ter ganhado do Palmeiras a final. E o próprio técnico Cuca, então o técnico do Santos, já dizia: o Marinho, dê a faixa de capitão para ele ter a responsabilidade. E ele, com essa responsabilidade, está assumiu a responsabilidade no Santos. Ele passa a ser pedido por muitos na seleção brasileira e com méritos, merecendo aquilo. Aí o Santos, ele teve um técnico lá, o português, o Josualdo, e ele não deu certo no Santos. Teve alguns técnicos na história do Santos que não deram certo, principalmente que não é casca grossa. E o Santos, tipo, o Cuca é casca grossa, então ele deu certo no Santos. Quando você pega um Dorival Júnior, Ganso e Neymar peitaram Dorival Júnior, vocês lembram? Que alguns episódios fizeram com que os técnicos do Santos não dessem muito certo lá. E aí o Santos agora ele contrata o Roland, o Ariel Roland, que é um técnico argentino, que foi técnico de outro esporte, inclusive, um cara que mexe muito com o psicológico dos jogadores, um cara que faz desenhos táticos interessantíssimos e um cara que pode ser um grande ídolo do Santos se deixar ele trabalhar. Ele tem condições de ser um ídolo do Santos. Só que é um argentino do Brasil, né, já está fora do seu país. Marinho é uma figura absolutamente indispensável para qualquer time que estivesse hoje, principalmente para o Santos, que enfrenta também problemas financeiros, enfrenta problemas na justiça. O Santos está com problemas na diretoria dele há quanto tempo? Há quanto tempo não tem problema de diretoria ali? Parece que tem outra chapa do presidente eleito torce contra, sabe? Isso é o que vem pra gente a rodo nas notícias. E aí você pega um cara igual o Marinho, que era o líder do elenco até a época do Cuca, ele pega, é substituído pelo Roland, e o Roland vai apertar a mão dele, vai até ele de uma maneira muito simpática, né, apesar de substituí-lo, e ele ignora o cara e sai fora mesmo, assim, sabe? Então, pra mim, isso aí é uma atitude que um homem não pode ter. Não, na verdade, não pode ter. A menos que você não queira apertar a mão de uma coisa gravíssima, de um criminoso. Agora, do seu técnico, independente de você concordar com ele ou não, isso é muito, muito, muito feio. Horroroso. Marinho, no mínimo, foi homem de pedir desculpa, falou que ele fez um post lá dizendo que ele não é insubstituível, não, ele pode ser substituído, porque você abre um precedente para ele não poder mais trocar o Marinho, o técnico, né? Você fala, pô, se eu trocá-lo, eu vou perder o elenco amanhã ou depois, então eu não vou mais tirar o Marinho, ou vou tirar definitivamente. Ele não pode tirar definitivamente e também não pode perder o elenco, não pode perder um jogador desse. Então ficou muito ruim a situação para o técnico Roland. E na entrevista coletiva de imprensa o Roland falou que tudo bem, isso acontece, é do jogo, mas a verdade é que não é do jogo, isso é uma coisa horrorosa. Mas o Marinho pediu desculpa, fez um post falando que pediu desculpa publicamente lá no vestiário, né? Publicamente não, mas na frente dos outros jogadores do elenco, no mínimo isso. Foi uma atitude de homem, uma atitude corajosa, uma atitude que precisava ter para minimizar a decepção que foi. Mas o gesto é muito feio. Marinho, por favor, não faça mais isso. Ninguém faça isso, que isso aí extrapola totalmente o nosso limite de futebol aqui. Nós não estamos aqui para isso, vocês não estão aí para isso, eu tenho certeza. Só diminuiu a admiração que muitos têm por você. Só diminuiu um pouquinho. Bom, falando agora um pouquinho do São Paulo Futebol Clube. São Paulo montou um time muito bom. Pouca gente pode discordar disso. Acho que ninguém pode discordar disso, pode questionar a idade dos jogadores que chegaram no São Paulo, de alguns, porque o Miranda é mais velho, o Éder é mais velho e o William é mais velho, mas o William veio para compor elenco para o São Paulo. Então, São Paulo tem o Daniel Alves. Imagina que jogue todos os reforços, tirando o William, São Paulo teria acima dos 30 anos apenas 3 jogadores no elenco: Miranda, Éder e Daniel Alves. O resto todos abaixo dos 30. Então não é um time pesado, não é um time velho. Benítez e Orejuela também foram contratados, esses daí são novos. Então o São Paulo montou um belo de um plantel ali para jogar, mescla um pouco do time que foi líder do Campeonato Brasileiro 2020, 7 pontos à frente do segundo colocado, mantém aquela base, perdeu somente o Brenner, e mantendo aquela base, colocando esses reforços, onde Miranda pode fazer o futebol de Arboleda, Léo Pelé, Bruno Alves, todos ali podem fazer o futebol crescer. Porque o Miranda é um baita jogador de seleção brasileira. O Éder, ele agrega muito, porque é um cara muito aguerrido, de um sangue muito forte ali, dá pra ver que ele corre muito, apesar de estar sem ritmo. Então, um jogador de raça italiana, ele é um brasileiro naturalizado italiano,
que ficou muitos anos na Itália, quase que a carreira inteira dele, então um jogador de muita fibra. E o Benítez, um meio argentino que chega para criar nesse plantel que Crespo montou. Ficou muito bom o time de São Paulo. Tem números muito bons, ganhou do Santos de 4-0, ganhou do Red Bull Bragantino, ganhou de 5-1 do São Caetano, tem ganhado seus jogos, tem convencido o torcedor São Paulino. Mas aí vem um zum na imprensa que Paulo Guerreiro, teria despertado o interesse do São Paulo em outra oportunidade e agora está quase com o contrato para vencer, pode fechar com qualquer time de graça. E aí pergunto a você, torcedor São Paulino, gostaria do Paulo Guerreiro como centroavante do São Paulo? Não é um menino, aí já passa a me preocupar porque também não é um menino. Aí seriam 4 jogadores com idade mais avançada e o Guerreiro teria que ter tido um ano melhor no Inter de Porto Alegre, né? Para pensar nele como um centroavante de um São Paulo Futebol Clube, uma vez que no Inter ele não jogou por contusões. Então eu fico preocupado com essa questão do Guerreiro, acho que não é o ideal para o torcedor São Paulino, mas gostaria de ver vocês sobre Paulo Guerreiro no São Paulo, beleza? Mandem para mim os comentários, use o espaço do canal aqui nesse chat do YouTube que está aí embaixo. Comentem à vontade nos comentários, deixem bem a opinião de vocês e vamos junto até o próximo vídeo, beleza? Muito obrigado, meus amigos. Até a próxima. Valeu!